Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Eu quero trazer um estudo para crescermos em graça e em conhecimento de Romanos capítulo 1, versículo 24. Eu quero deixar claro que essa primeira parte do nosso estudo eu vou trazer dentro de uma visão calvinista. Eu não estou dizendo que a visão calvinista é certa e a outra que é errada, ou que a arminiana é certa e a calvinista é errada. Eu vou trazer esse estudo dentro dessa concepção calvinista, para que nós possamos também entender o quanto é precioso aquilo que Deus fornece aos homens, para que nós possamos compreender o quão profunda é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24, na visão calvinista, ela é compreendida, queridos, à luz das doutrinas da soberania de Deus, da depravação total e do juízo divino. Ou seja, esse versículo 24 ele vai ser explicado dentro dessa visão que eu acabei de citar, se referindo aos postulados da soberania de Deus, da depravação total e do juízo divino. Porque a teologia calvinista ela vai oferecer uma interpretação que enfatiza a completa corrupção do coração humano devido ao pecado. Ao mesmo tempo, ela vai abordar o justo juízo de Deus e a soberania divina, quando a palavra do texto do versículo 24, entregar, dentro da visão calvinista, esta palavra vai ser abordada dentro dessa concepção da corrupção do coração humano, ou seja, uma corrupção completa. Ela vai ser explicada dentro do juízo divino de Deus, ou melhor, do justo juízo de Deus, e ao mesmo tempo vai trazer a soberania divina ao entregar os pecadores às consequências dos seus próprios desejos. Então, convido você a vir comigo para explorarmos essa visão em detalhes. A depravação total. A doutrina da depravação total ela é central na teologia calvinista e afirma que, após a queda, toda a natureza humana está corrompida pelo pecado. Isso significa que todas as faculdades humanas, como a mente, a vontade, as emoções, estão todas corrompidas e inclinadas para o mal. Eles não têm como sair desses estados. Estão submetidos totalmente a esse estado, a essa inclinação ao mal. Até o bem que o ser humano faz dentro da concepção calvinista, ela tem intenções equivocadas. Por isso que ela precisa do agir, da interferência externa de Deus para recuperar o coração do homem, para trazê-lo à vida novamente. Romanos capítulo 1, versículo 24, pode ser aplicado da seguinte maneira: por isso Deus os entregou. Essa é a primeira frase. Essa frase ela vai refletir a realidade de que, devido à depravação total, a humanidade é naturalmente inclinada ao pecado. Deus, ao entregá-los, quando Deus entrega-os à impureza, isso significa permitir que sigam as inclinações pecaminosas de seus corações, sem a restrição da graça comum, que muitas vezes restringe o mal humano. O fato de que Deus, queridos, os entrega nas concupiscências de seus corações, está mostrando que a fonte do pecado já reside dentro de cada ser humano. E Deus, em seu justo juízo, permite que o pecado siga seu curso natural. Uma vez entregue às concupiscências da carne e do seu coração, isso está mostrando que Deus retirou a sua graça comum, que os impediriam de cometer tais loucuras, e essas tais loucuras sendo cometidas pela retirada da restrição, pela graça comum, o mal ele cresce, ele alcança outros níveis, trazendo a destruição dessas pessoas, mostrando nisso o justo juízo de Deus. Por isso que se enfatiza a completa incapacidade do homem de se corrigir ou buscar a Deus sem uma intervenção divina específica e graciosa.
Também nós podemos, nesse versículo 24, abordar a soberania de Deus e o juízo divino. A soberania de Deus é um princípio fundamental. Deus é visto como absolutamente soberano sobre todas as coisas. Nada pega Deus desprevenido, nada acontece fora do seu comando, da sua vontade e dos seus decretos. Por isso que ele é visto como absolutamente soberano sobre todas as coisas, incluindo, segundo a visão calvinista, o comportamento humano e as consequências do pecado. No contexto de Romanos 1:24, a soberania de Deus ela é expressa no ato de entregar os pecadores aos seus desejos impuros. Vamos entender isso melhor. Deus os entregou. Essa entrega ela é vista como um ato soberano de Deus e também um ato soberano do seu juízo. Não é que Deus esteja ou estivesse instigando o pecado daqueles que o rejeitaram, mas que Deus, ele permite que tais seres humanos, já inclinados ao pecado, sigam um caminho que eles mesmos escolheram, levando-os a uma maior degradação moral. E essa entrega também demonstra a justiça de Deus. Deus não é responsável pelo pecado, é bom deixar isso bem claro. Porém, ao retirar sua restrição e permitir que os pecadores sigam suas inclinações naturais, Deus executa um julgamento justo sobre a impiedade humana. O pecado como consequência e castigo. O pecado é tanto a causa quanto o castigo. Ou seja, à medida que o ser humano peca, esse pecado já é um castigo para esse ser humano. E quando Paulo diz que Deus os entregou, perceba que todo esse estudo é construído em cima dessa única palavra. As suas concupiscências, ou seja, Deus os entregou as suas concupiscências. O calvinismo vê isso como uma manifestação do princípio de que o pecado gera mais pecado. Um abismo chama outro abismo. E toda ação gera uma reação, uma consequência. E isso faz com que haja um ciclo de depravação crescente que no final há de destruir a vida de tal pessoa. Na frase for entregue à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. O calvinismo interpreta isso como resultado inevitável da rejeição de Deus. Ou seja, uma vez que alguém rejeita o Criador, a sua palavra e tudo aquilo que ele construiu para o ser humano, e por conta dessa inclinação para o mal, o homem rejeita essa manifestação de Deus, Deus os entrega à imundícia para desonrarem os seus corpos. Vistos que os seus corpos, nossos corpos, eles são templo do Espírito Santo, uma vez rejeitando o conhecimento de Deus, uma vez rejeitando tudo aquilo que pertence a Deus, nós nos envolvemos em idolatria, e essa idolatria vai nos levar a uma vida depravada, a uma vida de afastamento, onde nossos corpos irão ser desonrados por conta dessa entrega à imundícia. Essa desonra dos seus corpos entre si, que é a prática da imundícia, é o resultado inevitável da rejeição a Deus. E eles dizem que a entrega à imundícia não é apenas uma consequência natural. Isso é muito interessante e importante. Não é uma consequência natural do pecado, mas também uma forma de julgamento divino. Algumas pessoas usam de artifício dizendo que não, eu cometo pecado, mas quem é que não comete pecado? Quem é que não erra sem querer se autocorrigir? Até porque, segundo o calvinista, eles não têm essas condições de auto se corrigir e mudar sem a intervenção divina. Eles acabam, de uma certa forma inconsciente, afirmando de que esse mergulhar mais profundo nas coisas erradas, ali permanecer, é nada mais, nada menos do que um julgamento precoce divino.
A pessoa já está condenada àquilo. Por isso, há uma necessidade do próprio Deus resgatar o homem do pecado. Os pecadores, eles são abandonados a um estado onde o pecado se intensifica, degradando tanto o corpo quanto a alma. Está fazendo sentido para você? Está valendo a pena? Então não deixa de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de se inscrever no nosso canal se não é inscrito e ao mesmo tempo acionar o sininho de notificação, tá ok? E o que seria então essa questão da desonra dos corpos? A desonra dos corpos é vista como uma consequência direta de viver em rebelião contra a ordem estabelecida por Deus. Essa desonra, ela reflete a degradação moral, a degradação também espiritual que ocorre quando os seres humanos abandonam o Criador. E nesse momento é importante nós entendermos o que seria essa rejeição à graça comum. O conceito de graça comum no calvinismo refere-se à graça de Deus que restringe o mal e promove o bem na humanidade de forma geral, mesmo entre os não eleitos. Ou seja, os calvinistas, eles afirmam, eles postulam que existe duas graças. A graça comum, que é aquela graça que todo ser humano desfruta dela, de trabalhar, de ter saúde, de conquistar, de alcançar bênçãos financeiras, aquela coisa que é muito comum. E a graça especial, que dentro da concepção deles, é a graça salvadora, aqueles que só serão salvos pela predestinação do Eterno, que Deus os predestinou para aquilo. Então essa graça comum, ela atua de duas maneiras. Ela, ao mesmo tempo que ela restringe o mal, ela restringe o pecado, ela limita o pecado, permitindo que o pecado não seja tão danoso no presente, no momento como ele pode ser. E, ao mesmo tempo, essa graça comum, ela permite que o ser humano ele pratique o bem, mesmo que seja um bem que não seja de acordo com a vontade divina, mas é um bem que promove a unidade, a harmonia, o bom andamento das coisas, até mesmo a punição dos faltosos, como aqueles que roubam, aqueles que assaltam, como aqueles que praticam o mal deliberadamente contra o seu próximo. E é muito interessante essa percepção que eles dizem, que eles colocam, que essa graça comum que restringe o mal e, a si mesmo, promove o bem entre toda a raça humana, em especial entre os não eleitos, eles vão sugerir que o Romanos, capítulo 1, versículo 24, ele mostra um ponto, essa que é a palavra certa, em que Deus retira essa graça comum, permitindo que os seres humanos experimentem a plenitude do seu pecado, a plenitude da sua depravação, do seu erro. É quando ele libera essas pessoas, esse grupo de pessoas, ou essa pessoa, ou essa comunidade, seja lá quantos forem, de viverem na depravação total. É quando não há restrições, é quando Deus, entre aspas, se nega a restringi-los. É quando Deus permite que eles desfrutem não somente da sua depravação, como do resultado desse ato, dessa depravação, desse pecado, as suas consequências danosas, que trazem prejuízos terríveis na área material, na área física, na área familiar e na área espiritual. E quando Deus entrega os pecadores à imundícia, isso pode ser visto como uma retirada da sua graça comum, porque sem essa graça, os seres humanos são deixados à mercê de suas próprias paixões. Essas paixões são paixões desordenadas. Deus tirou os limites e se torna mais danosa, o que leva a uma crescente degradação moral e assim a resultados terríveis, porque a retirada dessa graça comum é um ato de juízo de Deus. É onde Deus permite que o pecado siga seu curso até suas consequências naturais destrutivas.
Isso é muito sério. Por isso que eu estou trazendo essa visão teológica para que nós possamos ficarmos mais fortalecidos na compreensão dos textos sagrados. Agora vamos falar sobre a questão da redenção. Todo o argumento de Paulo em Romanos leva a uma necessidade de redenção encontrada somente em Cristo. A entrega dos pecadores à impureza é parte do quadro mais amplo do que Paulo pinta dentro da condição humana sem a graça redentora. Ou seja, Paulo, com as suas palavras, pinta um quadro da condição humana sem a graça redentora, entregue aos prazeres, à idolatria e a tudo aquilo que perturba e desonra a sua vida e o seu corpo. Em Romanos, no texto que nós estamos estudando, o versículo 24 faz parte do diagnóstico do apóstolo Paulo sobre a humanidade, que é totalmente incapaz de buscar a Deus por si mesma. Essa condição desesperadora prepara o caminho para a revelação da justificação pela fé em Cristo, apresentada nos capítulos subsequentes. Porque a gravidade do pecado e do juízo mostrado aqui, não só no versículo 24, mas na construção do versículo 18 em diante, enfatiza a necessidade de uma salvação que não pode vir de dentro do homem. Porém, apenas essa salvação só pode ser gerada apenas pela graça soberana de Deus através de Cristo Jesus. E assim, nós podemos terminar esse estudo dizendo que na visão calvinista de Romanos capítulo 1, versículo 24, ilustra a seriedade da depravação humana e, ao mesmo tempo, a justiça do juízo de Deus. A entrega dos pecadores às suas paixões é uma manifestação da soberania de Deus, permitindo que o pecado e suas consequências sigam o seu curso natural. Isso, com certeza, reflete tanto a depravação total quanto a retaliação justa de Deus contra a impiedade e destaca a si mesmo, nesse mesmo momento, a necessidade da redenção divina, que apenas a graça soberana de Deus pode fornecer. Não deixe de se inscrever se não é inscrito, de deixar o seu like, deixe o seu comentário, acione o sino de notificações e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Shalom Vrahá.